Este é o Entra na Roda Talks e eu sou a Flávia Torres. Oi, eu sou Patrícia Grise e hoje nós vamos falar sobre a gravidez tardia. Olá, eu sou Lígia Dantas, psicóloga, idealizadora do Entra na Roda. Nossa convidada é a doutora Laís Tuller. Ela é médica, ginecologista, obstetra e especialista em medicina fetal. Muito obrigada, adorei ter você aqui. Acho que a gente tem muito assunto para falar hoje, né? Esse assunto da gravidez tardia mudou muito, porque a maioria das gravidezes, agora eu estou achando que são depois dos 35. Qual é a sua percepção clínica? Quero agradecer, principalmente, o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por terem lembrado do meu nome. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar um pouquinho com vocês. E sim, acredito que hoje, mais e mais, cada vez as mulheres estão realmente postergando a maternidade, por inúmeros fatores, mas principalmente acredito que por essa ascensão social também. Acho que hoje nós estamos cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, com posições de liderança, cada vez mais tendo ali possibilidades de alcance, e a gestação ela acaba sendo um pouco postergada justamente por esses motivos. E muitas pacientes hoje no consultório acima de 35 anos, 39, 40. É onde a gente percebeu que a gestação é das possibilidades da mulher. Um dos planos, um dos sonhos. Gente, antes da gente continuar sobre esse assunto super interessante, eu gostaria de pedir para vocês deixarem seu like aqui embaixo, muita informação muito interessante, e também se inscrever no canal para receber todos os nossos vídeos. E eu aproveito também para contar para você sobre o projeto Entra na Roda. O Entra na Roda, nós produzimos conteúdo, nós fazemos também rodas de conversa e workshops com apoio psicológico às transições da vida moderna. Doutora Laís, aproveitando assim, eu gostaria só para quem está entrando aqui, para quem está tentando engravidar, entrando nesse novo universo, explica para a gente o que é considerado uma gravidez tardia. Sim. Hoje, principalmente pelos critérios médicos, pelos critérios clínicos, uma gestação que acontece após os 35 anos de idade, ela é considerada uma gestação que precisa-se de mais cuidados. Então, a partir dessa idade, a mulher precisa realmente se planejar um pouco mais, e a gente acaba tendo até um tempo diferente de tentativas espontâneas. Antes dos 35 anos, uma mulher ela pode tentar a gestação de forma espontânea, sem uma investigação muito avançada, por 1 ano, ou 12 meses. Após os 35 anos, esse tempo diminui. Então, a gente libera essa paciente para as tentativas por 6 meses, justamente porque a qualidade e quantidade de óvulos após essa idade, ela vai ficando menor. Então, ela precisa de um cuidado mais especializado. Quer dizer, essa mulher depois dos 35, naturalmente, ela vai demorar menos chance, Exatamente, naturalmente. A nossa informação biológica, ela não acompanhou os nossos avanços sociais. Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele realmente precisa de um olhar clínico e médico do ponto de vista biológico. Então, após os 35 anos, observa-se uma queda expressiva da qualidade dos óvulos que essa mulher possui, e com isso, a chance da gestação espontânea ela acaba ficando um pouco menor. Entendi. E por que você acha, assim, a gente tem a questão, acho que são vários fatores, que fazem, hoje em dia, assim, pensando na sua experiência com os seus pacientes, por que elas estão engravidando mais tarde? Você é isso? Muito, E com certeza, no nosso meio, nosso convívio social, eu acredito que são inúmeros fatores. E é o que a gente mencionou inicialmente aqui. Acho que a mulher, ela tem vários sonhos, vários objetivos na vida. E, aliado a isso, eu acredito que hoje, com a informação que a gente tem, com a quantidade de informação que nós conseguimos levar para as mulheres e para as famílias, existe uma responsabilidade maior em gestar. Acho que todos nós absorvemos mais essa responsabilidade. Eu acho que as pessoas estão entendendo e compreendendo quão complexo é gerar uma vida e cuidar dela posteriormente.
Isso é um movimento visto mundialmente, né? Não só no nosso país. Na Europa, por exemplo, a taxa de nascidos diminuiu consideravelmente nos últimos anos. Então, é um movimento mundial, é um movimento que não é só nosso. Isso também tem um pouco a ver com a rede de apoio, né? Porque antigamente as mulheres tinham as mães, as tias, né? A família que ajudava. E hoje, com a mulher no mercado de trabalho e saindo, né? Tendo a sua vida fora de casa, muitas delas deixam de ter, e aí acabam ou postergando ou de fato nem tendo, né, que é o que está acontecendo, porque precisa dessa ajuda. Concordo plenamente. Eu acho que são inúmeros fatores, então, que vão contribuindo, né? Principalmente pontos sociais e emocionais. Né? Acredito que a mulher moderna ela tem postergado isso, né? Só que a gente precisa de trazer essa informação. A minha opinião é que essa informação precisa ser mais difundida, justamente para que essa decisão seja tomada com mais responsabilidade. É isso que eu ia falar. Como é que toma essa decisão? Porque eu acho que tem um impulso que é da mulher, um desejo, uma mulher desejante, né? Ela vai atrás da vida dela. Aparece a reprodução humana assistida que fala, vamos congelar os óvulos e você pode postergar isso. Exatamente. Né? Acho que essa é uma opção. Né? Essa é uma opção, né, dessa mulher. Mas, ao mesmo tempo, quando engravida, não deixa de ser uma gestação mais cuidadosa, que merece maiores cuidados, por exemplo, mesmo que o óvulos foi congelado mais cedo. Com certeza. A parte fisiológica do gerar. Exatamente. Eu acho que é muito importante que essa informação da possibilidade, se você não pretende ter filhos tão cedo e você já está próximo dos 34, 35 anos, ou até mais cedo que isso, por que não pensar no congelamento? Acho que hoje é responsabilidade médica, né? Falar sobre isso, abordar o assunto. Acho que nós já vivemos num momento que isso tem que ser mais difundido e poucas pessoas sabem. Acho que essa informação não chega a todos. Então, acho que as redes sociais, depois da pandemia, a gente está mais em internet, produzindo conteúdo. Foi fantástico. Acho que essa informação tem sido cada vez mais exposta. Mas concordo e vejo muito sobre isso. Você congelar os óvulos te dará mais chances da gestação no futuro. Porque é a qualidade que você tinha na realidade. Mas o seu corpo biológico vai ter sofrido os aspectos temporais, né? Então, é uma gravidez que necessita de cuidados maiores pelo fato de idade. Mesmo que os óvulos sejam de uma idade menor, sejam mais jovens. Que tipo de cuidado, assim? Então, aí a gente vai entrar, na verdade, nesse cuidado pré-concepção, que eu acho que para mim é fundamental. Eu falo muito sobre isso hoje no consultório e nas redes, dessa paciente se preparar. Então, dela preparar para gestar. Fazer uma consulta pré-concepção. O que significa isso? Avaliar o seu estado de saúde, principalmente. Então, avaliar se existe algum aspecto endócrino em disfunção, avaliar sua tireoide, avaliar a sua glicemia, se existe uma resistência à insulina, porque é uma grande bola de neve. Então, se você inicia o seu pré-natal com resistência à insulina, por exemplo, você terá a chance de ter um diabetes gestacional. E pelo fato de você já ter mais de 35, você também já vai aumentar de risco. Exatamente, você vai somando fatores. Então, qual é a importância da consulta pré-concepcional? Exatamente essa, preparar esse corpo metabolicamente, imunologicamente, endocrinamente, né? Endocrinologicamente, para gestar. Então, assim, fazer exames justamente para avaliar seu estado de saúde, exames que a gente faz justamente de sorologias, avaliando também questões do pré-natal e principalmente, hoje eu bato muito nessa tecla sobre a suplementação. Avaliar os micro e macronutrientes dessa mulher. Essa mulher, ela é desnutrida, porque hoje a gente vive num mundo ocidental e a nossa dieta é péssima. Nossa dieta, exatamente, tudo teste, né? O fast food, etc. E muitas vezes, né, os pacientes em sobrepeso ou em obesidade, mas desnutridas do ponto de vista de micronutrientes. E agora eu vou fazer um jabá aqui. Nós temos um vídeo com a Inara, a nutricionista maravilhosa Inara, sobre toda essa gestão na gravidez. E que já está lá no canal. Na verdade, a gente tem com a Inara sobre todas as fases. A gente tem nutrição tratante de gravidez e
Isso, para vocês verem como é importante o preparo nutricional dessa paciente para evitar patologias e para melhorar o segmento pré-natal dela. Então, é todo um conjunto, é uma orquestra. O nosso corpo tem que estar funcionando metabolicamente perfeitamente, né? E para gestar, inclusive, mesmo que essa paciente procure um método artificial, como, por exemplo, na reprodução assistida, ou se ela gesta espontaneamente. O corpo dela precisa estar apto a receber esse embrião, ele precisa estar apto a fazer a gestação, iniciar e seguir adiante. E a suplementação, o que é? É só aquele o metilfolato, o ácido fólico. O ácido fólico, né? Então, a gente estava conversando aqui sobre a questão da mudança de termos, né? O que acontece? O ácido fólico, ele é um micronutriente vindo, né? É a vitamina B9, porém, ele foi feito em laboratório. É um produto sintético. Quando você ingere o ácido fólico, ele precisa passar por uma cascata de eventos para se tornar a sua forma ativa, que é o metilfolato, a vitamina B9, de fato. Então, o que a gente começou a perceber, né, com os estudos, é que muitas pacientes, 40% até da população, pode não conseguir metabolizar o ácido fólico sintético e transformá-lo na sua forma ativa. Então, uma paciente estaria tomando a medicação e não estaria fazendo efeito algum. E então, o que prejudica na gestação? O que o metilfolato a ausência, né? O que beneficia. É uma das vitaminas que a gente precisa repor durante a gestação. Por quê? Os micronutrientes, eles vão estar todos envolvidos em alguma etapa do desenvolvimento do feto e do desenvolvimento do nosso corpo. Então, o metilfolato, por exemplo, ele está intimamente envolvido na replicação celular. E qual é a fase que a gente mais replica células? Quando a gente está produzindo um bebê. Então, nós estamos fazendo um novo ser. Existem replicações celulares feitas a todo segundo durante o corpo da mulher naquela fase, naquele momento. Nossa, olha que coisa. E a ausência do metilfolato pode trazer efeitos de linha média, né? Defeitos de tubo neural, né? Como, por exemplo, a espinha bífida, defeitos nas primeiras formações. Exatamente. A nossa parte central, a parte medular, ela está formada por 4 semanas. Então, a paciente descobre a gestação depois disso. Essa suplementação, ela deveria entrar antes mesmo desse ser começar a ser formado. Quando está preparando. Exatamente. E voltando um pouquinho, vocês falaram de levantamento de ombros, né? Uma mulher que quer planejar, uma mulher mais nova, que já sabe que vai ficar grávida mais tarde, qual é a melhor idade para ela fazer o congelamento de ovos? Não existe uma melhor idade fixa. É a melhor idade para você. Então, assim, quanto antes, com certeza, você terá óvulos de maior qualidade. E aí você tem mais chances de sucesso no processo de reprodução assistida, caso você precise dele. E a gente sabe que a jornada não é fácil, né? Não é. Então, assim, é matemática. Mas você, às vezes, tem vários óvulos, vários folículos que foram congelados, e deles, poucos virarão blastocistos, virarão embriões possíveis de ser transferidos. Então, o que mais gera sucesso nos processos de reprodução assistida é justamente a qualidade do óvulo. E a qualidade depende da idade. Então, se essa mulher tem, por exemplo, 28, 29, 30, não tem a expectativa nenhuma de gestar nos próximos anos, ou não pretende mesmo, mas quer ter aí uma reserva, né? Muito interessante o processo de congelamento. Mas o que eu vejo muito hoje são pacientes que estão nessa transição, próximos dos 35, e que sabem que não pretendem, né? Às vezes com propostas para fora do país, com a vida, um olhar nada virado para a maternidade, né? E que desejam esse congelamento. Então, acho que isso é muito importante. Pacientes aí que já passaram dos 30, 32, 33, que, puxa, não acho que vai ser por agora. Então, é sempre bom ter uma opção. Isso é importante, né, do médico informar, o médico ginecologista que acompanha essa mulher, né? Essa informação. Tá? Sim, é uma informação relativamente nova, que tem sido mais transmitida agora. Então, acho que ela saber, pelo menos, que ela tem essa possibilidade é muito importante, né? Porque a gente nem sabe.
eu vejo uma ambivalência, né? Se por um lado a mulher está mais pronta, porque ela tem uma gravidez tardia, ela já sabe o que ela quer, ela já conquistou, por outro lado eu vejo um aumento de ansiedade, justamente por esses fatores, né? De cara, antigamente falávamos muito de bebês sindrômicos ligados à idade, né? Hoje a gente tem até exames para... Com certeza, temos uma gama bem maior de pesquisa, mas eu acho que esse aspecto que você abordou é importantíssimo. Hoje eu atendo muitas pacientes no consultório com mais de 35 e com mais de 40. Então já tive pacientes de 40, 42, 44, 46 anos gestantes. Algumas de gestação espontânea e muitas também sendo, né, ajudadas pela reprodução humana. E o que eu vejo muito hoje é exatamente isso. É um perfil de pacientes muito bom de lidar, porque elas absorvem as informações com muita clareza, elas são muito dispostas a fazer aquilo acontecer, porque parece que é aquele entendimento que, puxa, chegou na minha hora, de que nesse momento agora eu estou mais preparada psicologicamente. Para se dedicar também, para se dedicar à né? gravidez. Exatamente. Desse tempo que foi passando, mas que foi trazendo amadurecimento dessa mulher, dessa mente, né? E são pacientes que a abordagem delas é muito gostosa, porque elas levam a sério o que você coloca para ser feito, né? Então, olha, a gente precisa que você pratique atividade física, que você faça a sua suplementação, que a gente faça exames X, Y, elas são muito dedicadas. Então, é um perfil de pacientes muito gostoso de ter no consultório. É outra fase da vida também, né? Que as jovens vão, saem, tem outro, né? De repente tem uma outra aí muda a chave. Vida social. Aí a chave ainda tem que mudar para entrar a parte gestacional ali, né? A versão mãe de todas nós, né? Acho que de todas nós. Aí essa versão, quando ela chega, ela vem remexendo tudo. Mas o aspecto emocional durante o pré-natal, eu acho que eu falo muito sobre isso nas consultas. É quase uma terapia. A gente tem 1 hora de consultas. Hoje eu prezo muito por esse atendimento de mais qualidade do que volume. Então, eu prefiro ter uma boa consulta, onde eu possa realmente impactar, trazer benefício, falar o que é preciso, que ela saia daí informada, do que atender muitas pessoas e não conseguir fazer isso por nenhuma delas. E eu falo muito sobre a parte do aspecto psicológico. Encaminho várias pacientes, né? A Lígia é minha grande parceira aí com as pacientes. E fica aí, né, essa dica que, olha, vamos cuidar da nossa saúde mental. A ansiedade, ela está presente para todas elas. Eu acho que não tem um público que seja mais intensa, não. A ansiedade, ela não tem idade, né? Ela é um grande mal. Mas eu acho que aquelas que passaram por uma reprodução assistida, elas tendem a impressionar mais. Elas querem sinais de que está tudo bem. Né? Eu tenho algumas que já compraram até o sonar, que é o aparelho para ouvir, que eu acho o grande problema. Exatamente, olha lá. Porque imagina, e aí às vezes elas não têm como. Isso é interessante a gente falar, porque às vezes elas não têm a forma de ver, às vezes o bebê, a habilidade, e às vezes não escuta, então vai ligar para o obstetra no meio da noite porque não escutou. Eu tenho pacientes bem bacanas, assim, elas são bem fofas. A gente sempre conversa muito sobre isso. Elas até me perguntam, às vezes, você acha que eu deveria? Eu não indico. Justamente por isso. Assim, a não ser que já esteja numa fase que o bebê está bem maior. Então, assim, antes de 20 semanas, 24 semanas, não faz o menor sentido, porque é difícil de encontrar. É difícil. Você já pensou desespero? É difícil de encontrar. Isso aumenta o grau de ansiedade. Exatamente. Então, assim, pode ser muito bom, mas pode ser um tiro no pé, né? Pode ser algo para te deixar mais preocupada. Mas eu acho que essas pacientes, elas ficam esperando por sinais de que está tudo bem. Então, olha, ouvimos o saco gestacional. Sim. Aí ouviu o coração. O coração é com 7 semanas, tem gente que nem espera, porque não vai aparecer, né? Vai aparecer em 7, mais ou menos 6, 7 semanas, né? 6 anos. E aí tudo bem, aí alivia. Dali a semana seguinte já tá maluca, porque quer saber o primeiro morfológico, o primeiro ultrassom. Cada consulta é uma vitória, né? Eu falo com elas que a nossa meta é exatamente viver um degrau da escada de cada mês. Pré-natal é uma caixinha de surpresas, eu uso essa frase diariamente. Então, assim, a gente vai viver o hoje, agradecer pelo hoje, pelo que se tem hoje. Temos um saco gestacional, temos um embrião com batimento cardíaco maravilhoso. Então, vocês vão sair daqui hoje felizes pelo que vocês têm. Na próxima consulta estaremos em outro momento. Pediremos o morfológico, que é a parâmetro morfológico, que é um dos mais importantes da gestação.
11, 14 semanas. Vamos fazê-lo, vamos ver ali, né? Tá tudo certo? Ultravitório. Então, eu vou abordando, principalmente as pacientes da reprodução, que tem esse nível de ansiedade bem mais elevado, e as outras pacientes no geral. Você vai sentindo, né? Umas são mais ansiosas e mais preocupadas, outras acabam levando com mais leveza. Mas estar gestante, eu acho que já traz essa dúvida do incerto, né? É tirar a gente da nossa caixinha de perguntas. Você não tem garantias. Você não tem o controle, né? Você não tem o controle. Falando assim, Exatamente. nesse incerto, quais são, assim, para a gente pontuar, quais são os riscos de uma gravidez depois dos 35, 40? A gente tem boa pergunta. Nós temos riscos relacionados ao envelhecimento. Então, a gente tem riscos relacionados à parte biológica, né? Como, por exemplo, uma maior chance de ter pressão alta, uma maior chance de desenvolver o diabetes durante a gestação, uma maior chance de ter um hipotireoidismo, uma maior chance de ter pré-eclâmpsia, que é a pressão alta mais agravada na gravidez, que é uma condição da gestação. Junto dela, né, vão trazendo outros desfechos. Então, assim, essa paciente que deseja engravidar, principalmente após os 40, é muito importante que ela tenha bons hábitos de vida. Então, a chave de um pré-natal diminuindo esses riscos é ela ter qualidade nutricional e ela ter bons hábitos relacionados à atividade física. Então, assim, esse negócio de gestante em repouso, eu até arrepio. Chegou no consultório, vamos movimentar. Então, assim, a gente tem que colocar esse corpo para movimentar mesmo. E o sedentarismo é algo que prejudica muito, porque você está somando fatores. Eu falo muito sobre isso com elas. Olha, a gente tem uma régua, né? A gente está somando se a gente não faz a nossa parte. Então, a gente, para diminuir, para minimizar, é super possível ter um pré-natal maravilhoso, uma gestação super saudável, sem patologias, mas a gente precisa fazer a nossa parte e a gente precisa que o olhar para essa paciente durante o pré-natal seja bem atento. Porque, muitas vezes, embora ela faça a parte dela, o corpo reage à gestação de uma maneira exacerbada. Então, nem tudo depende só de nós. Mas a parte que depende de nós, ela tem que ser feita. E a questão do lado da síndrome de Down, tem a ver com a idade também? Tem a ver com a idade, justamente por essa questão da qualidade dos óvulos. Quanto menos qualidade a gente tem nos nossos óvulos, mais chance dessa divisão celular ser alterada. Então, mais chance dessa divisão acontecer de uma forma errônea. A síndrome de Down, por exemplo, é uma das síndromes que a gente tem que existe uma trissomia. Então, são 3 cromossomos onde deveriam existir 2. Então, é justamente essa diferenciação celular que acontece de uma forma errada. Então, quanto mais velhas a gente está, né, após os 35, após os 40, as chances de síndromes, não só a síndrome de Down, a gente fala muito dela porque ela é mais conhecida, elas acontecem com mais frequência. Se acontecem mais chances da gente ter síndromes, acontece também mais chances de abortamentos. Então, acontecem mais chances de perdas. O próprio corpo acaba exatamente. Até 60% das perdas gestacionais que acontecem no primeiro trimestre, elas acontecem porque existia uma síndrome. E muitas vezes a gente nem vai saber disso. Porque a divisão celular ela começa a acontecer e o corpo entende, puxa, deu algo errado, então vamos seguir adiante. E aí, essa mulher às vezes acaba voltando. A natureza tem tudo. Mas tem exames, né, hoje em dia. Não precisa ficar desesperado, você engravidou naturalmente, sim, né? Exatamente. Temos exames. Exatamente. Existe, o que eu gosto? Eu gosto muito dessa frase, que é, aumento de risco não é sentença. Não quer dizer que porque o seu risco está aumentado, você vai ter a patologia, vai ter algum problema. Imagina. Então, assim, existe um aumento em porcentagem deste risco, mas jamais que todas terão, né? Principalmente pela individualidade do ser humano, cada um vai reagir de uma forma diferente. E quando acontece a gestação nesses moldes de uma forma espontânea, é importante sim que a gente siga com um pré-natal de excelência, né? Que a gente faça um cuidado dessa paciente atento. Eu brinco que é a galinha dos ovos de ouro, né? Coloco todas na cestinha pra gente ir juntas até o final. E tem que ser cuidadoso.
Então, fazer todos os exames certinhos, a gente pode fazer as triagens laboratoriais de sangue e fazer o morfológico, por exemplo, que são várias triagens ao longo do pré-natal. Então, por isso que a gente tem datas para fazer os exames, né? Então, precisamos ter uma abordagem inicial logo que ela está gestante. Existe um exame hoje que a gente chama de NIPT, né? Que é um teste não invasivo, que é feito através de uma coleta de sangue da mãe e que avalia células do feto. Então, a gente consegue perceber esses cromossomos, né? A gente consegue avaliar se existe alguma alteração inicialmente através do sangue da mãe. Muito bom, hein? O fato de não ser invasivo, né? Nossa. Exato. Antigamente Antes era aquele das placentas. Então, mas aí a gente tem níveis de investigação. Se no morfológico e no NIPT, por exemplo, o NIPT é um ultrassom morfológico bem feito, de qualidade, com todos os parâmetros avaliados no ultrassom, com os cálculos de risco sendo feitos pelos critérios adequados da Fetal Medicine Foundation, né? Eles são equivalentes. Se um deles vem alterado, ou morfológico, por isso que a gente não faz ambos para todo mundo, a gente faz um segmento. Então, se algum deles vem alterado, a paciente tem que saber que existe a possibilidade de fazer um exame invasivo. Porque para coletar células, ou da placenta, ou do líquido, ou do próprio cordão umbilical do bebê, é necessário fazer um exame invasivo com uma agulha realmente dentro da barriga. Exato, mas é o único exame que consegue captar e analisar de fato as células do feto. Então, ele ainda é através dele que a gente consegue ter uma certeza do cariótipo, que é esse painel de cromossomos do bebê. Então, a gente precisaria de células, sim. Então, assim, existe um exame inicial, mas se ele vai mostrando alterações ao longo do pré-natal, essa paciente ela tem que ser oferecida a possibilidade de um exame invasivo para avaliação do cariótipo. E o que fazer com essa informação? Hoje eu li muito. É importante que seja avaliado o cariótipo, justamente porque síndromes de menor complexidade, até a síndrome de Down, por exemplo, é importante o preparo dessa família que vai receber esse bebê. Ela é uma questão psicológica. Uma questão psicológica também. E outra questão muito importante, a questão clínica. Essa paciente, às vezes, ela vai precisar ter o seu bebê num hospital de referência com maior complexidade. Às vezes, são bebês que precisam de um cuidado maior, por ter alterações cromossômicas ou físicas, anatômicas, como, por exemplo, as cardiopatias. Então, esse bebê, ele precisa ser colocado num lugar também de nascimento que possa trazer a ele esse cuidado, né? Então, essa informação ela é muito útil em vários aspectos. Então, eu acho que é preciso que a família entenda que existe a possibilidade da investigação, porque também o contraponto é muito difícil. Você não achar que está tudo bem, você não saber que tem nada acontecendo, não imaginar que possa ter uma operação e o seu bebê nascer com uma síndrome. Entende? Então, assim, eu acho que a função médica e é muito difícil dar essas notícias no consultório. É muito difícil você apresentar. E eu faço uma ultrassonografia, né? Então, eu sou parte da medicina fetal. Esse tipo de notícia é sempre muito difícil de ser dado para a família, né? Ninguém quer dar a notícia de que, olha, o seu exame morfológico veio alterado. Nossa. Já é difícil, vai ser por isso, porque né? a paciente já fica também preocupada, mesmo que seja uma operação pequena. Então, assim, passar para eles a informação de que, olha, nós vamos continuar na investigação, não foi só um parâmetro, às vezes, que veio alterado, às vezes não é aquele parâmetro que, nossa, maior, né, que já indica mesmo a possibilidade de síndrome, e acalmá-la, fazer ela entender que nós estamos num degrau da escada, não tem como a gente estar lá no meio da escada, não tem como a gente saber esse diagnóstico ainda, né? O que a gente pode fazer é lidar com as informações que a gente tem naquele momento, porque senão a gravidez está uma matinha, um pardo, né? A gravidez inteira. Uma situação que apareceu uma fenda, e a fenda parece que é sinal, é um dos marcadores, não é? Marcadores, mas não Não necessariamente é, mas a partir desse primeiro morfológico, virou a gestação de um jeito, e no final não era nada com a graça de Deus, tá bem, menina, tá bem, é só uma. Né? Mas a possibilidade, né, de ter uma síndrome, ela realmente assusta muito, assombra muito, é importante do psicológico nesses casos.
É muito importante. O acompanhamento psicológico ele vai fortalecer essa mulher, principalmente frente a quadros que são duvidosos e principalmente frente a casos que já são diagnosticados, confirmados de patologias graves. A mãe já começa, né, a família já começa a fazer o luto, né, já entra daí a história do luto. Esse bebê sonhado, né, que é um bebê Exatamente. diferente. Esse foi, inclusive, um tema de apresentação minha no congresso, quando eu era residente de ginecologia e obstetrícia ainda, sobre o luto materno frente a más notícias. É muito importante. A gente pode fazer uma roda sobre isso. Poderia ser interessantíssimo. Foi um dos temas de estudo que eu realizei. A gente tinha, na minha formação, um grupo de cuidado mental, psicológico a essas pacientes. Né? Justamente por isso, porque eu fazia questão, as meninas até brincavam, né? Que eu era assim, na medicina fetal, a gente recebe os pacientes alterados. Então, você lida o tempo todo com mães gestantes de pacientes que podem até não sobreviver depois da criança. Tem muitas patologias que não são compatíveis com a vida extra-uterina, né? E ela acaba tendo que viver a gestação, porque no nosso país a gente não é permitido a interrupção da gestação em síndromes, mesmo que elas sejam incompatíveis com a vida. É necessário que seja solicitada uma questão judicial e tudo, mas muitas vezes quando essa autorização chega, a mulher já está grávida de 40 semanas, ou já nasceu. Né? Então, assim, isso é duro, é complicado, é outro assunto pra gente tratar, olha aí, ó. Inscreve-se no nosso canal que você vai ter acesso a muitas informações. Vocês falaram de você falou sobre atividade, né? Achei super legal, adorei. Atividade física. O que você aconselha para as pessoas gravidinhas de atividade física? Como que é isso? É uma receita de bolo, não é? Como que é? De forma alguma. O ideal é assim, né? Lutarmos contra o sedentarismo em qualquer fase da vida. Então, inicialmente, essa paciente que começa a se planejar, a se preparar e já começa a fazer qualquer atividade física que for, ela já ganha um ponto. Então, assim, eu vou muito nesse aspecto de movimentar o paciente, né? Tá ganhando estrelinha. Já tá ganhando uma estrelinha, exatamente. Ela vai ganhando estrelinhas. Porque é complicado eu impor algum tipo de atividade física. Então, tem que ser algo prazeroso para ela também. Tem que ser algo que deixe ela confortável, que ela sinta prazer em fazer, porque senão ela não vai fazer. Não, e tem umas que já estão, por exemplo, são atletas mesmo. Sim. São gestação de atleta. Tenho super esses perfis, assim. Tenho musas fitness, eu falo que são as musas. Elas não querem deixar de fazer a atividade que elas estavam acostumadas. E elas não devem deixar de fazer. Pelo contrário, o corpo delas vai responder muito bem durante a gestação, já que ele já era treinado antes. O contrário, que seria ruim, né? Assim, nunca fez Exatamente. nada e aí vai engravidar. Que é a grande maioria. É a grande maioria. Aí o que eu brinco no pré-natal é: você nunca fez nada. Não é a hora de começar o CrossFit. Você já deveria ter começado. Então, se você queria isso e tal, agora não é a hora. Mas até que não, eu oriento muito os exercícios de força, porque é muito uma questão nutricional. Voltamos à questão nutricional. Hoje eu estudo muito isso, então eu gosto muito dessa parte da suplementação. Se você, pelo menos, não deixa os seus músculos, na verdade, diminuírem a massa magra durante a gestação, você já ganha. As atividades de força, elas ajudam muito a não desenvolver o diabetes gestacional, a não desenvolver a resistência à insulina. Então, assim, eu geralmente oriento essa paciente a ter um acompanhamento. É necessário que ela tenha um acompanhamento emocional, roda, algum yoga, profissionais da educação física, se atualizem para cuidar das gestantes, para cuidar das gravidinhas. Porque, gente, a gente tem uma dificuldade enorme com os profissionais da área da saúde, porque ninguém quer cuidar da grávida, gente. Ninguém quer receber a gestante, é tipo, tudo não pode, é melhor falar que não questão pode. cardiológica, Não tem ninguém se compromete. Exatamente. Então, assim, hoje, por isso que eu adoro a nossa rede, porque nós vamos construindo essa rede pautada em profissionais que cuidam dessa mulher nessa fase de vida.
que é muito difícil. Acredito. Muito difícil. Exato. E que essa mulher pode tudo. E essa transição vai depender da parentalidade dela depois, né? se essa gestação com certeza o bebê vai ser melhor, com certeza o retorno ao corpo vai ser melhor. Totalmente, porque esse corpo responde, né? Então, hoje eu sempre foco muito nisso. A atividade aeróbica no início da gestação, nem que ela faça uma caminhada de 15 a 20 minutos, mas eu brinco também que a caminhada não é caminhada de shopping. Ela não vai passear na esteira. Ela tem que, pelo menos, acelerar um pouco o batimento cardíaco, aí em média de 140, 130 batimentos por minuto. É uma atividade física que ela sinta-se cansadinha, mas que ela consiga conversar durante a atividade física. É esse o perfil. E mesmo que seja atividade de força, nós não temos um foco de ganhar massa, não é hipertrofia, não é um treino para isso. É um treino específico para a saúde da gestante. Então é um treino que mantém a massa dela, que não deixa que ela perca massa, para que ela não ganhe muito peso, não aumente os riscos de outras patologias, porque quanto mais peso ela ganha, mais chance ela tem de desenvolver patologias gestacionais, hipertensão, diabetes, de novo, que são assim, top principais. E se ela se movimenta e ganha essa massa, ela está se protegendo. Porque a barriga vai crescendo. Eu lembro que eu tinha uma dor na lombar, que são algumas coisas. Fisioterapia, pilates, a fisioterapia pélvica, que hoje também é muito importante, falo muito sobre ela, adoro as profissionais da fisioterapia, acho elas uma grande aliada do obstetra, muito, muito bom. Eu sou muito multi, eu acho que cada um tem a sua importância no cuidado com essa paciente. O médico obstetra, não adianta a gente centralizar os cuidados, porque a gente não vai conseguir cuidar dessa paciente como ela merece. Então, disseminar, trazer ela para o universo multiprofissional, né? Cuidar da saúde mental, cuidar da parte nutricional, fazer atividade física. Então, a gente precisa cada vez mais de profissionais que estejam unidos no cuidado com essa mulher nessa fase de vida, né? Arrasou! Doutora Laís, para encerrar. Já? Quase. Foi bom, né? Não, nada você Deixa pra gente, então, as principais dicas para a grávida de mais de 35 e mais de 40. Vamos lá, são difícil pergunta. Mas acho que é um resumo do que a gente falou tudo. Exato. Hoje, né? Eu acho que se preparar. Acho que se preparar para engravidar é a principal dica de ouro que eu tenho para deixar aqui hoje para vocês. Em todos os aspectos. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu psicológico, ter a mente sã, corpo sã, né? Sim. Eu acho que cuidar da sua saúde física e mental, para mim, é o ponto-chave. Mas procurem profissionais atualizados, que façam isso de uma forma melhor, de uma forma mais abrangente, suplementem as vitaminas que sejam necessárias, preparem o corpo de vocês imunologicamente, metabolicamente, para receber a gravidez, para tentar diminuir os fatores. Exatamente aquele ponto que a gente falou. Aumento de risco não é sentença. A gente pode trazer, a partir das nossas próprias atitudes, várias coisas que possam diminuir essas chances de patologias, de riscos. Então, cuidem, façam uma pré-concepção, iniciem a suplementação e se preparem para gestar. Eu lembrei de uma coisa para a gente encerrar, eu sei que a gente está no tempo, mas que psicologicamente a gente tem que pensar que nós estamos cuidando do bebê também, a pele do bebê é a nossa pele, o que a gente alimenta, né, o que a gente põe, o que a gente assiste, tudo isso é alimento para esse bebê. Então fica talvez mais fácil se você pensar de preguiça, de fazer academia, se você pensar que você está fazendo isso. Temos um motivo muito nobre para fazer, né? Eu sempre toco nesse ponto. Temos um motivo muito nobre para mudar os hábitos de vida. Então, o que você é durante a sua gestação é o que o seu bebê vai ser e o que os gametinhos dele vão ser. Então, você está impactando duas gerações, a do seu bebê e a dos seus netos. Olha só. Então, assim, é um período de maior importância da vida da mulher, é o período que ela está aí gerando, né, gestando. Então, a gente não pode perder esse nível de importância. E acho que outra dica também que eu acho que é muito importante é da gestante não se comparar com outras gestantes, né? Que eu acho que isso é uma coisa que você deve ter muito lá no seu consultório, dessa comparação. Cada um vive a sua história, cada um viveu a sua história, a sua gestação, né? Porque cada pessoa é única e cada gestação é única. Né? E nas suas possibilidades,
nem todas vão ter as mesmas possibilidades que as outras. Então, assim, fazer o seu melhor com o que você tem. Abraçar a sua própria história, viver a sua própria história, fechar os ouvidos para palpites totalmente desnecessários. Acho que as pessoas, nossa, vê uma gestante já quer falar alguma coisa, né? Então, assim, fechar os ouvidos mesmo para que não precise entrar. Não absorver, né, amiga? Não, mas isso aí é o quê? Terapia, fortalecer a sua mente. Respeitar a sua singularidade. Né? História é a sua história. Muito bom. Doutora Laís, muito obrigada por ter conversado com a gente. Foi uma delícia. Foi muito bom. Poderíamos ficar aqui a tarde toda. Tem um assunto, hein? Tem um assunto. Obrigada, gente. Obrigada, Nath. Obrigada. Fique ligada no nosso canal. Muito obrigada por ter assistido. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.